Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e hoje vou ministrar o componente curricular de língua portuguesa. A nossa aula é a número 7 e vamos falar sobre conjunções. Vamos relembrar um pouquinho sobre a aula anterior? Na aula 6, estudamos o gênero editorial. Verificamos a estrutura e as estratégias para manter uma boa argumentação. Hoje, além das conjunções, veremos também um pouquinho sobre as locuções conjuntivas. Vamos começar? Agora nós vamos observar um fragmento de um texto que fala sobre o feminejo. Você já sabe o que é? Vamos conhecer? O texto diz: impulsionadas pelo sertanejo universitário, as mulheres também resolveram demonstrar os seus sentimentos através da música. Apesar de, muitas vezes, a valorização do corpo feminino se sobrepor à qualidade musical, ainda assim, as cantoras demonstram coragem e atitude ao lançar as composições para mudar o estereótipo de que a figura feminina só está relacionada à estética. Bom, este é só um fragmento. Se você tiver interesse em ler um pouco mais sobre esse texto, digita um pedacinho dele na internet e você vai encontrar todo esse editorial. Como vocês puderam perceber, falamos sobre o feminejo. Feminejo é um neologismo, é uma palavra inventada, um critério aí de composição de palavras, tá? É um movimento feminino de empoderamento também, tanto no sertanejo raiz como no sertanejo universitário. Na nossa sociedade, as mulheres têm, com muita resistência e luta, ocupado lugares aí de destaque dentro da história, da sociedade brasileira. Bom, como vocês também puderam perceber, o texto ele apresenta dois períodos. O período ele é marcado pelo ponto. Então, devemos observar ali a palavra música. Vejam que ela está bem pontuada ali, marcando o primeiro período. E também a palavra estética. Ali, há a marcação do segundo período. Os períodos, eles podem sofrer marcações diferentes, como ponto de exclamação, ponto de interrogação. Mas nesse texto, nós temos apenas ponto de continuação e o ponto final, ok? Além de observar os períodos, devemos pensar como que esses períodos se organizaram, como que as minhas orações foram unidas, como que elas foram organizadas ali, certo? Então, primeiro eu devo imaginar a seguinte situação: o que é uma oração? A oração, ela é o verbo, tá bom? Uma locução verbal também equivale aí a uma oração. Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos ali as palavras resolveram demonstrar. Ali nós temos uma locução verbal, onde um verbo exerce a posição de verbo principal e o outro exerce a posição de verbo auxiliar. Os dois compõem uma oração. As orações, elas precisam se organizar e nós precisamos de palavras dentro desse texto para unir essas orações. Será que vocês já perceberam quais palavras foram colocadas nesse texto para unir essas orações, para unir os períodos? Bom, vamos destacar ele mais um pouquinho para a nossa atenção ficar direcionada a essas palavras que foram usadas para conectar os nossos períodos, para fazer essa conexão interfrasal, dentro da própria frase também, tá? Ali na primeira linha, observamos a palavra também. As mulheres também. Quando nós observamos essas palavras, já devemos entender que ela está adicionando. Não são só os homens que fazem música desse gênero, as mulheres também fazem. Essa palavra também, ela exerce um valor aditivo. E existem outras palavras que também vão exercer o mesmo valor, que vão poder substituí-la dentro do contexto, como as palavras ademais, como a palavra ainda, outras palavrinhas como o i, que vai poder aí adicionar informações dentro do nosso texto. Ali na linha 3, encontraremos uma outra expressão, que também é usada para unir esses períodos, a expressão ainda assim, que apesar de ser duas palavrinhas, ela exerce aí uma função de concessão. A concessão acontece quando nós temos algo que é comum, que é esperado, e de repente acontece algo inesperado, algo diferente. O que é comum? É comum que os homens estabeleçam aí maior representatividade nesses gêneros musicais. Porém, ainda assim,
embora, né, a gente consegue destacar aqui algumas palavras que vão trazer essa ideia de concessão. Mesmo os homens estando aí com maior representatividade, temos aí o grupo feminino, né, o feminejo, acrescentando a cultura musical brasileira. Tudo bem? Devemos notar que, ao construir o texto, algumas palavras foram usadas para unir os períodos e a escolha delas vai alterar a nossa interpretação textual. Como você pode observar, nós usamos ali a palavra também, né, para adicionar, e a palavra ainda assim para dar uma ideia de concessão. Então, essas palavrinhas, além de unir, elas vão nos ajudar a entender as ideias que foram colocadas dentro do texto. As conjunções, elas não podem ser pensadas apenas no efeito decorativo, saber quantas são ou os nomes que elas têm. Elas também devem ser pensadas a partir da interpretação. O que elas vão passar dentro do texto, qual é a informação que nós vamos aí identificar a partir dessas conjunções, tá bom? Ali no texto nós também destacamos uma contraposição entre estética e talento, certo? O texto ali aborda essa questão. Nós sabemos que não só no Brasil, mas no mundo, a estética aí chama bastante atenção. Porém, olha aqui já uma outra conjunção, porém, o talento é o que vem chamando aí a atenção, né, nesse campo musical e em outras áreas também da vida. Vamos lá. As conjunções, como vocês podem ver em definição, é uma palavra invariável que liga duas orações. Orações nós vimos há pouco que são os verbos e dois termos semelhantes de uma mesma oração. As conjunções, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Uma oração coordenada é aquela na qual os dois verbos vão se organizar, mas não apresentarão uma relação de dependência. Então, para esse tipo de frase, escolheremos aí conjunções que estabeleçam essa relação coordenativa e com os valores que podem adicionar, podem alternar, podem apresentar adversidade, conclusão ou explicação. Já as orações subordinadas, elas estabelecem uma relação um pouco diferente. Uma oração subordinada, ela estabelece uma relação de dependência com a oração principal. Neste caso, devemos escolher conjunções que estabeleçam também essas relações. E aí nós vamos à existência de várias conjunções e a escolha delas pode modificar a interpretação do texto. Ali, entre as conjunções subordinativas, nós vamos encontrar expressões que têm valor temporal, causal, final, de concessão, como nós vimos no exemplo anterior. Então, eu tenho que observar, né, nós temos que observar esses valores para a gente poder interpretar melhor os textos, certo? Vamos observar, então, de fato, em um texto, como que essas conjunções são usadas, né? Só para a gente relembrar. A conjunção, ela é essa palavrinha ou duas palavrinhas, né, as locuções aí, que vão ter valores interpretativos e que vamos usar para unir os nossos períodos, as nossas orações, né, fazer aí a progressão textual, tá bom? Vamos acompanhar o texto? É possível incluir açúcar na dieta de forma equilibrada? Bom, vamos ver a introdução aqui desse texto. Atualmente, existem inúmeras dietas que se dizem milagrosas, sem glúten, sem lactose, sem carboidratos, entre outros. Além disso, tem-se o hábito de dividir os alimentos em bons e ruins. Por isso, o açúcar é um dos principais itens eliminados da alimentação de quem quer perder peso. Mas, na verdade, o que leva à perda de peso é a restrição de calorias e não a de nutrientes ou alimentos específicos. Bom, aqui temos uma informação importante sobre o uso ou não do açúcar, principalmente porque nós estamos diante de um tempo em que a preocupação com o corpo e a saúde estão aí ligadas, né? Nós temos essas preocupações, elas estão ligadas. Queremos também ter saúde e, ao mesmo tempo, queremos ter um corpo aí, uma definição corporal que a sociedade exige, né? Aí, voltando lá no início da nossa aula, né, onde nós falávamos de estética e talento,
esses padrões sociais, eles precisam ser refletidos por nós. E, claro, um padrão estético aí, um único padrão, vai contra a identidade brasileira. Já que no Brasil nós temos muitos padrões, não deveríamos pensar aí em um padrão estético. A saúde, com certeza, é o item a ser muito mais lembrado, né, na nossa rotina, na nossa vida, tá? Além disso, além de saber que a saúde aqui realmente é importante, você conseguiu perceber no texto as nossas conjunções? Tem várias, né? Vamos destacar algumas? Olha só, ali nós temos, além disso, o e, o por isso e o mais. Destacamos ali algumas, mas claro, tem outras conjunções ali. Essas conjunções, elas unem o texto, ajudam a fazer a progressão ali das ideias e elas vão nos ajudando a entender. Por exemplo, ao colocar a conjunção além disso, o escritor do texto passa para o seu leitor a ideia de que ele está adicionando, ele vai acrescentar uma outra informação. Ao usar a conjunção e, ele faz o mesmo. Você deve ter percebido que o além disso e o e tem ali a mesma função, é adicionar. A ideia de usar com uma conjunção, um aditivo diferente, é evitar repetições, para o texto poder ficar mais limpo e mais coeso. Mais à frente, ele usou a expressão por isso. Por isso pode dar a ideia de conclusão ou de consequência. Ali no caso, ele vai concluir a ideia que ele apresentou sobre o uso do açúcar. Mais à frente, ele usou ali a nossa conjunção mas. A conjunção mas, ela dá a ideia de adversidade. Você também tem possibilidades de substituições, como você pode trocar ali pelo porém, pelo no entanto, né? Então você encontra palavrinhas que podem substituir com o mesmo valor, viu? Então o texto ele vai ficar limpo, vai ser interessante para o leitor. A gente vai perceber uma progressão da ideia aí através do uso dessas conjunções. Vamos observar agora um outro texto? Agora eu desafio você que está aí em casa a perceber as conjunções colocadas na tela. Daqui nós vamos destacar algumas. Olha só, o coronavírus está aí e todos sabem disso. Já destacamos a primeira conjunção. Não existem muitas alternativas, afinal, a doença ainda não tem um tratamento ou cura. O mais indicado é ficar em casa, em isolamento social. Por causa disso, foram fechadas as escolas e comércios que não são considerados essenciais para a população. A ideia é que, quanto menos contato com outras pessoas, menos são as chances de contrair e passar a doença. Esse fragmento que vocês estão vendo aí é de um texto de opinião e ele é bem do início aí da pandemia. Hoje nós já consideramos um cenário de mudança e temos expectativas positivas em relação aí ao nosso retorno, né? Por mais que seja diferenciado, mas já pensamos sobre isso, certo? Ali no texto, para que essas ideias fiquem bem organizadas, foram usadas algumas conjunções. Então vocês já perceberam o i, que é aditivo, e o afinal. O afinal, ele tem valor conclusivo. Então você poderia substituir ali por portanto, o logo, o então, um conjunto de palavras que exerce o mesmo valor. O por causa disso vai justificar ali o que ele apresentou dentro do texto, certo? Sem essas conjunções, o texto, além de apresentar falta de coesão, ele também pode ferir, na verdade, ali a interpretação que o autor espera passar. Por isso é super importante considerar as conjunções e a interpretação que cada conjunção causa dentro de um texto. Vamos observar aqui alguns exemplos. 1. Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Vocês já conseguem identificar ali uma conjunção? A conjunção estabelecida ali foi a conjunção pois, usada algumas vezes para explicar e outras vezes para concluir. Ali, ela está dando ideia de explicação. Na próxima frase, 2 ali, você presenciou a aula, portanto, pode explicar tudo. Muito bem, é verdade. O portanto, ele dá a ideia de conclusão. Então, ali nós temos o fechamento da ideia. E o exemplo número 3, ele falava e eu ficava ouvindo. Olha ali a conjunção e, que é uma conjunção aditiva. Como podemos constatar,
As conjunções são termos, palavras, que usamos para ligar as orações. Elas possuem forte influência interpretativa, as quais podem ter valor aditivo, adversativo, alternativo, conclusivo e explicativo, no caso das orações coordenadas. E ainda causais, condicionais, conformativas, concessivas, comparativas, consecutivas, proporcionais, temporais e finais. Não se preocupem com tantos nomes, lembrem da dica do início da aula. Não é apenas numerar, é você interpretar, saber o valor que aquela conjunção estabelece dentro de um texto. Uma boa interpretação, com certeza, vai gerar a identificação dessa conjunção. Para verificar o valor da conjunção, sempre busquem fazer essa interpretação. Verifique a relação existente entre as orações e, por fim, busquem trocar por uma conjunção equivalente, como nós podemos observar hoje na nossa aula. Prontos para exercitar? Vamos ler o texto a seguir. A música na escola. Estão com saudade da escola? Nós também. Vamos ler esse texto aí para a gente poder, matar um pouquinho dessa saudade. Pesquisadores e professores discutem, no Rio, uma proposta que pode mudar os currículos escolares. Eles querem que a música volte a ser uma disciplina obrigatória. A melhor coisa que a escola me deu foi a música, diz uma aluna. Mas é algo que nem toda escola tem. Na minha outra escola não tinha música. Agora eu chego aqui, tem música e fico admirada, diz uma outra estudante. O uso da palavra mas, no segundo parágrafo, estabelece uma relação de, opção A, confirmação do que foi expresso por uma aluna no primeiro parágrafo. Será que foi isso? Será que a conjunção mas, ela pretendeu aí fazer essa confirmação? Opção B, oposição à opinião expressa no primeiro parágrafo. Será que essa ideia, será que interpretando foi isso foi essa ideia que foi passada? Opção C, comparação às assertivas do primeiro parágrafo. Foi isso? Foi uma comparação que aconteceu através dessa palavra, dessa conjunção mas. Opção D, suposição ao exposto da fala da estudante. Será que é isso? Será que foi uma suposição? Com certeza você já sabe o gabarito e realmente é a letra B. Temos uma ideia de oposição. Hoje estudamos um pouquinho mais sobre as conjunções. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Esperamos vocês na próxima aula. E para mais informações e ampliar o seu conhecimento, visita lá a plataforma Eduque.